Então, gente, estamos aí reunidos para trabalhar essa matéria aí, ó, licitação pública dentro do conteúdo de direito administrativo. O professor Valmir vai passar para vocês aspectos dessa matéria tão instigante que é a licitação pública. Bom, gente, para quem está tendo aí o primeiro contato, né, a gente espera trazer para vocês aí conteúdo de forma clara, no sentido de fazer uma boa preparação para realizar uma boa prova. Para quem já estudou alguma vez licitação pública, é comum que as pessoas estabeleçam algum tipo de aversão a esse tema. Muitas vezes em função da Lei 8.666, que é a Lei Geral de Licitações, que não é uma lei muito simples de se estudar isoladamente. E mesmo até com o auxílio de um professor, se a coisa não é conduzida a contento, ou talvez o aluno ele não fica muito concentrado na aula, depois, para poder retomar a matéria, mais uma vez, gera uma série de complicações. Por quê? Porque a lei ela não é muito didática, então a gente não consegue se virar nela sozinho. E se não acompanhar a aula certinho, chega uma hora que confunde novamente. Então a gente vai procurar trazer para vocês aqui o tema licitações públicas, de uma forma didática, de uma forma lógica. Agora, é preciso que você esteja bem focado, bem concentrado, para que você não perca nenhum ponto da sequência, porque se perder algum ponto, lá na frente pode ficar um pouquinho complicado, tá ok? A ideia é a seguinte, a gente trazer aqui naquele modelo de slide que a gente costuma fazer, disponibilizar para vocês o material aí em PDF, mas é importante, se possível, ou talvez é quase que essencial, você tem aí ao seu lado as leis de licitação pública para acompanhar aqui a nossa aula. E o seguinte, além da Lei 8.666, que é a lei geral, é importante também ter a Lei 10.520, que é a lei de pregão, que é uma modalidade que surgiu no ano de 2002 e que talvez na prática seja mais utilizada pela administração pública. Quem já está acostumado comigo aí sabe que minha voz não está 100%. Estou gripado, mas dá para fazer a gravação normalmente, trazer para vocês esse conteúdo. Ok, gente? Então o que vamos fazer? Passar inicialmente por uns aspectos relacionados à introdução, né, analisando o que vem ser a licitação, onde que tem a previsão constitucional, qual é a sua finalidade, e depois bater naqueles tópicos que são relevantes na preparação para o concurso público. Então a nossa base de estudo, Lei 8.666 de 93, Lei Geral de Licitações, Lei 10.520, Lei Geral do Pregão de 2002 e alguma coisa da Constituição Federal, justamente por onde nós vamos começar. Ok, gente? Então vamos lá dar aquela nossa sequência. Licitação pública. Primeiro vamos fazer uma introdução aqui sobre o tema. Pessoal, o que vem a ser licitação pública? A licitação pública é algo muito similar na prática, pelo menos a sua destinação, ao concurso público que é realizado para admissão de pessoal. Por quê? Qual é a finalidade do concurso público? Estabelecer um procedimento seletivo a partir do qual aqueles interessados a celebrar um vínculo funcional com a administração pública estarão em um regime de competição em pé de igualdade, visando a celebrar um vínculo com essa administração e, obviamente, ser remunerado em função desse trabalho que vai desenvolver. Tá ok? Então, é o profissional que, em tese, resumidamente, ele fornece à administração pública a sua mão de obra, por assim dizer. Tá? Já a licitação pública, ela tem também essa destinação de estabelecer um procedimento destinado à escolha de alguém que esteja interessado em celebrar um vínculo com a administração que vai render a ele um retorno econômico. Só que isso agora está relacionado com os prestadores de serviços e os fornecedores de bem em regra, fornecedores de bens em regra, porque os objetos de licitação são muitos. Mas a ideia é também trazer um procedimento seletivo, onde os interessados serão tratados de forma isonômica, a fim de celebrar um vínculo com a administração. Nesse caso, não um vínculo funcional, e sim um vínculo contratual que vai render ao contratado
um retorno econômico em função da prestação do seu serviço ou do fornecimento dos seus bens. Essa é a regra geral, tá? Então é algo muito similar. Se no concurso público é um procedimento para admissão de pessoal, a licitação é um procedimento destinado à contratação de fornecedores de bens ou prestadores de serviço, além de outros objetos que estão relacionados com a licitação. Mas trata-se, sem dúvida, de um procedimento administrativo destinado a um fim específico, ok? E a gente vai identificar como que isso funciona, como que isso está normatizado no ordenamento jurídico brasileiro, beleza? Bom, primeiro vamos tratar da origem constitucional. A obrigatoriedade da realização de licitação, ela vem do texto constitucional e, por sinal, do nosso artigo 37, o artigo que trata da administração pública, talvez com maior ênfase dentro da administração, dentro da Constituição de 88. No inciso 21 vem a regra constitucional ou a norma constitucional que há quem diga que se traduz em um princípio da licitação pública previsto no texto constitucional. Então a gente traz esse dispositivo, tá? 37, inciso 21, o que ele nos coloca? Então 37, inciso 21. Ressalvados os casos especificados na legislação, que nós vamos estudar, as hipóteses de contratação direta, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública, que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes. Aí o que nós vemos aqui? O princípio da isonomia, o tratamento igualitário a todos aqueles que tenham interesse de contratar com a administração pública. Continuando, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensável à garantia do cumprimento das obrigações. Então está aí a previsão constitucional de exigência de licitação para as aquisições ou as contratações por parte da administração pública. Bom, após analisar esse aspecto constitucional, ainda no texto constitucional é importante também notar a competência fixada para legislar sobre a matéria de licitações públicas, porque isso tem uma consequência na continuidade do nosso estudo. Então a pergunta é: quem tem competência para legislar sobre licitação pública? Esse tema está previsto no artigo 22, inciso 27 da Constituição Federal, e é a competência concorrente, ou seja, a União ela vai estabelecer normas gerais e estados, Distrito Federal e município poderão complementar com uma legislação própria, obviamente acompanhando as regras da norma geral editada pelo Congresso Nacional. Então, licitação pública está submetido à competência legislativa concorrente. Então, normas gerais são fixadas pela União, normas específicas podem ser postas por Estado, Distrito Federal e município. Agora, tem um aspecto aqui relevante. Qual é? Em 1998, com a reforma administrativa, nós tivemos uma alteração desse dispositivo constitucional, aonde foi estabelecido que deveriam existir, quando antes deveria existir apenas uma norma geral, a partir de 98 passou-se a exigir a edição de duas normas gerais. Uma destinada à administração pública como um todo e uma segunda destinada às empresas públicas e sociedades de economia mista. E quem interpreta esse dispositivo diz que essa segunda norma ela estaria destinada sim às sociedades de economia mista e às empresas públicas, contudo, àquelas que exercem atividades econômicas em função do campo concorrencial onde estarão desenvolvendo suas atividades, onde será necessária uma maior flexibilização para as contratações, para que se possa, através dessas instituições, estar presente em um determinado cenário econômico com condições de competir naquele mercado.
Porque as normas de licitação pública gerais e mais comuns, elas são muito rígidas, são meio que engessam a atuação de empresas que vão do Estado, que vão precisar competir com a iniciativa privada, que não está limitada por essas amarras legais. Então seria interessante que existisse uma segunda lei geral para empresas estatais que exercem atividade econômica, propiciando um pouco maior de flexibilidade e celeridade nas suas contratações. Isso veio previsto aqui, tá? Olha lá, 22, 6 e 27. Normas gerais de licitação e contratação. Então, olha lá, compete privativamente à União legislar sobre normas gerais de licitação e contratação em todas as modalidades para a administração pública direta, autárquica e fundacional da União, Estado, Distrito Federal e municípios, obedecido o disposto no 37.21. E para as empresas públicas e sociedades de economia mista, nos termos do artigo 173, parágrafo 1º, inciso 3. Aí, nesse caso aqui, nós temos as empresas públicas e sociedades de economia mista que exercem uma atividade econômica, como, por exemplo, a Petrobras, o Banco do Brasil, tá? Agora, aquelas empresas públicas e sociedade de economia mista que prestam serviços públicos estariam inseridas aqui, porque não são empresas estatais trabalhadas pelo artigo 173. Então, os Correios, por exemplo, que trata-se de uma empresa pública federal, estariam em cima dessa primeira norma geral de licitação aqui, que seria a nossa Lei 8.666. Essa segunda norma aqui, ela ainda não foi editada, é o que a gente vai ver na sequência, tá? Então, continuando o aspecto de competência legislativa, nós temos a competência concorrente, previsão de duas leis gerais, uma lei geral para administração direta e indireta. Nós temos a Lei 8.666 de 93, Lei Geral Nacional de Licitações e Contratos Administrativos, e também a Lei 10.520 de 2002, que é a chamada Lei Nacional do Pregão. Agora, a emenda, como eu falei com vocês, a emenda condicional 19 de 98 passou a exigir uma segunda lei geral, que seria a Lei Geral das Empresas Estatais que exercem atividade econômica, na forma do 173, parágrafo 1º, mas ela ainda não foi editada. Então, como é que está o nosso cenário normativo para fixar, né, gente? Constituição Federal exige a licitação no 37.21. O artigo 22, inciso 27, diz que a competência vai ser para editar normas gerais privativa da União, mas esse dispositivo, que prevê normas gerais pela União, dá margem para a edição de leis específicas por Estado, Distrito Federal e municípios. Então, em relação à lei geral, nós temos a Lei 8.666 de 93 e a Lei 10.520 de 2002, que fala sobre o pregão. Além disso, existe uma previsão também no artigo 22, inciso 27, de que seja editada uma segunda lei geral destinada a empresas públicas e sociedades de economia mista que exercem atividade econômica. Contudo, essa lei ainda não foi editada. Então, o cenário atual é esse que nós colocamos e isso terá algumas implicações no futuro. E a gente vai chamar a atenção em momento oportuno, tá ok? Então, primeiro essa visão inicial do aspecto legislativo. Dando sequência, vamos passar a analisar agora, com base na Lei 8.666, quem estaria obrigado. Dando sequência, agora com base na Lei 8.666, vamos ver quem estaria obrigado a realizar o procedimento licitatório a partir da citada lei. Utilizando como base aí o nosso artigo 1º, parágrafo único. Primeiro, os órgãos da administração pública direta, né? Os órgãos da administração pública direta vinculados lá aos diversos poderes, tanto de União, Estado, Distrito Federal e município. Fundos especiais, que na verdade a gente vai chegar à conclusão de que trata-se de uma redundância, porque um fundo, ou normalmente ele é uma autarquia, integrante da administração indireta, ou ele está inserido dentro da própria administração direta, então é meio redundância. Nós podemos falar Fundo Nacional de Saúde, a FUNASA, que é vinculado ao Ministério da Saúde, a uma autarquia,
tá? Então já estaria dentro da administração direta, mas tudo bem. Autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedade de economia mista, demais entidades controladas direta ou indiretamente pelos entes da federação. Então, quem que nós temos aqui? Quem está obrigado a licitar pela Lei 8.666, que é a Lei Geral de Licitação? A administração direta, a administração indireta e todos os demais controlados pelo poder público, que na verdade vão acabar se inserindo dentro da administração indireta, se a gente for fazer uma abordagem mais completa. Então ficaria administração direta e administração indireta. Discussões que existem: empresas públicas e sociedades de economia mista que exercem atividade econômica. Como a Constituição Federal prevê uma lei específica para elas, vai existir na doutrina um embate entre os principais autores sobre se a Lei 8.666 se aplica ou não a essas instituições. Quais? Empresas públicas e sociedade de economia mista que exercem atividade econômica. Há uma divergência muito grande. Há quem diga que a Lei 8.666 ela não foi recepcionada para essas instituições a partir da Emenda Constitucional 19 de 98. Agora, há quem diga que na falta da lei específica aplicaria-se a Lei 8.666. Então, estamos dentro de uma divergência, existe posicionamento para os dois lados. O fato é que, se a empresa pública e sociedade de economia mista exerce atividade econômica, existe a controvérsia. Se ela presta serviços públicos, não há controvérsia, ficaria ela submetida regularmente à Lei 8.666. Então, esse tema controverso talvez não seja bom para questões objetivas, mas uma questão objetiva que bota todas as sociedades de economia mista são submetidas à Lei 8.666 vai gerar uma grande divergência. Mas se falar uma sociedade de economia mista que presta serviço público está submetida à Lei 8.666, isso não há divergência. Então tem que ficar atento em relação a isso. De qualquer forma, a gente coloca, né, uma previsão de existência de estatuto próprio, como nós já vimos para essas duas instituições que exerçam a atividade econômica, ok? Alguns temas que são controversos na matéria. Controversos não, que são exigidos em concurso público, que é bom que a gente fique atento. Primeiro, concessionária e permissionária de serviço público, que recebe, mediante contrato ou ato administrativo, uma delegação de um serviço público. Estão obrigados a licitar? Não estão, tá? Podem até licitar se quiser, mas elas não estão obrigadas a licitar, não recebem orçamento público, não recebem verbas públicas em regra, a sua atividade é remunerada pelos usuários do serviço, então obrigados a licitar segundo previsão normativa, isso não existe, ok? Então concessionário, permissionário de serviço público não está obrigado a licitar. Se quiser licitar, maravilha, mas não há obrigatoriedade. Primeiro ponto é esse. Segundo, as chamadas paraestatais, pelo menos o termo que tem se utilizado aí em concurso público, é que esse termo utilizado em concurso público faz menção àquelas instituições da iniciativa privada sem fins lucrativos que auxiliam o poder público no desenvolvimento de suas tarefas mediante convênios genericamente celebrados com a administração, a partir dos quais eles podem até receber uma parcela de verba orçamentária, chamadas ONGs, mas somente aquelas que celebram um vínculo com a administração e, em função disso, recebem orçamento público. Elas estão obrigadas a licitar? O tema também é controverso, mas atualmente o entendimento mais adequado seria que elas estão sim obrigadas a licitar, agora não pela Lei 8.666, e sim por regulamento próprio e em relação aos valores recebidos a título de repasse de verbas públicas, ok? Aquilo que advém de uma outra fonte de receita, aí o problema é da instituição. Agora, aquilo que advém do orçamento público vai estar submetido a uma prestação de contas e, em função disso, os gastos devem ser desenvolvidos a partir de determinados parâmetros ligados à moralidade, à impessoalidade, à vedação do superfaturamento, etc. Ou seja, o entendimento mais adequado é que elas estão obrigadas a licitar, mas não pelas leis gerais de licitação. Pode ser feito através de um regulamento próprio, a partir do qual
irão prestar as contas para o órgão de controle respectivo. Então, olha lá, fixando, concessionária e permissionária não está obrigada a licitar, ONGs paraestatais em geral estão, mas a partir de regulamento próprio e só em relação às verbas que são repassadas pelo poder público, tá? Pela Lei 8.666, ficamos com essas aqui como as obrigadas a licitar. Finalidade de licitação, né? A gente vai extrair isso aqui do próprio texto da Lei 8.666, lá do artigo 3º, mas as finalidades de licitação, se forem cobradas em prova, são 3 e estão no texto normativo. Qual texto? Artigo 3º. Tá? Para que serve o procedimento licitatório? A gente já tem uma noção razoável de 2 aspectos. Teve um terceiro que entrou em dezembro de 2010, no texto da Lei 8.666, que é bom que a gente fique esperto. Mas para que serve uma licitação pública? Artigo 3º. Primeiro, promover isonomia. Segundo, buscar a proposta mais vantajosa para a administração pública. Terceiro, promover o desenvolvimento nacional sustentável através de medidas que vão priorizar empresas e produtos brasileiros, que a gente vai falar mais à frente. Então, olha lá. É só ler o artigo 3º, tá, gente? Está lá. Garantia do princípio constitucional da isonomia, igualdade, impessoalidade, seleção da proposta mais vantajosa para a administração e essa última, promoção do desenvolvimento nacional sustentável. Cabe lembrar que a proposta mais vantajosa não necessariamente é a mais barata, né? Dependendo da modalidade de licitação e do tipo de licitação, a proposta mais vantajosa vai variar muito. Se for um leilão, a proposta mais vantajosa é o maior lance, né? Se for uma aquisição cujo tipo é melhor técnica, né? Então não necessariamente o preço mais barato vai vencer. É óbvio que se for uma licitação em uma modalidade, por exemplo, né, tomada de preço com o tipo menor preço, né, a gente vai ter realmente como o mais vantajoso o preço mais barato, mas não necessariamente será assim. Então, o que se visa, na verdade, é a busca da proposta mais vantajosa para a administração. E o terceiro aqui, promoção do desenvolvimento nacional sustentável, foi o que a finalidade que foi incluída mais recentemente pela Lei de dezembro de 2010 e que estabeleceu a possibilidade da previsão de uma margem de preferência para empresas brasileiras, que a gente vai comentar um pouquinho mais à frente. Como se fosse uma medida protetiva, né, para as empresas nacionais. Então, Lei 12.349 de dezembro de 2010 incluiu essa terceira finalidade, a licitação pública, no texto da lei. Beleza? Então já vimos o quê? Previsão constitucional, aspectos legislativos, quem está obrigado a licitar e qual a finalidade da licitação. Próximo tema, rapidinho, né? Definições gerais para fins da lei. Eu só apenas cito isso, né? O artigo 6º, ele é importante, não que ele seja cobrado muito em prova. Nas principais bancas, normalmente elas não retiram definições do artigo 6º para colocar em prova, mas esse artigo 6º vai auxiliar a gente na compreensão da lei. Se por acaso você tem um termo que não está entendendo, obra de grande vulto, empreitada integral, projeto executivo, projeto básico, isso, se você for procurar no artigo 6º, você vai encontrar definições adequadas. Então, se pintou um termo que não está saindo muito bem, dá uma olhadinha no artigo 6º, que provavelmente vai existir uma definição ali. Eu acho que a leitura dele é até importante para a gente compreender antecipadamente, ou ao menos ter uma noção razoável, de forma antecipada, daquilo que vai ser desenvolvido durante a lei. Mas ele não costuma ser cobrado na sua literalidade em questões de prova. Beleza? Bom, passado isso, vamos para o primeiro grande tema, que vai nos tomar um certo tempo, que são os princípios da licitação. Já vimos quem legisla, já vimos quem está obrigado, já vimos as finalidades, falei do artigo 6º, agora vamos para os princípios. Lembrando, né? Princípio é uma norma que vai ter sua efetividade
aplicada a um determinado segmento do direito, no nosso caso, né, e tem a sua própria força normativa, ou seja, ele atua isoladamente determinando a conduta do administrador. Por si só, ele pode impor uma determinada conduta a esse administrador. No caso específico aqui, nós vamos estar falando de princípios que orientam o administrador público na condução de uma licitação pública. O que ele deve observar como norma, né, uma norma abstrata, orientando a sua conduta sem uma previsão muito concreta, né? Não há um comando concreto, há uma previsão abstrata da forma como se espera que um administrador se porte na condução de uma licitação pública. Existem nos princípios que estão elencados ali no artigo 3º a reprodução de alguns princípios que estão no próprio texto constitucional, em que normalmente a gente já tem uma noção. Então, em relação a esses princípios, eu vou dar uma passada um pouco mais rápida. Eu vou me apegar realmente àqueles princípios que estão mais expressamente, mais diretamente relacionados com a licitação pública, tá? Seriam princípios específicos que estão de forma explícita no artigo 3º, que é o artigo que fala sobre os princípios de forma expressa, mas também são reconhecidos de forma implícita no contexto da Lei 8.666, na parte que ela fala sobre licitação pública, tá ok? Então vamos extrair alguns princípios expressos lá do texto do artigo 3º e alguma coisa vamos extrair também de um contexto geral da Lei 8.666, beleza? Bom, então primeiro eu vou falar rapidamente dos princípios de licitação que já vem de um fundo constitucional, depois nós vamos para os princípios específicos. Então olha lá, princípios gerais do direito administrativo. Princípio da legalidade, aquela ideia de que o administrador deve conduzir a licitação a partir daquilo que a lei estabelece. Não há grandes novidades no princípio da legalidade. Princípio da impessoalidade, a ideia de que o administrador ele deve conduzir o procedimento licitatório visando a satisfação do interesse público e não visando beneficiar-se a si, né? Beneficiar-se a si ficou uma maravilha, mas beneficiar-se do procedimento ou mesmo estabelecer privilégios para terceiros em detrimento de um interesse público. Então, talvez a vertente da impessoalidade mais adequada aqui seja essa. Temos o princípio da moralidade ou probidade administrativa, né? O princípio lógico de que o administrador ele tem que atuar com ética, tem que atuar com decoro, tem que atuar de acordo com aquilo que se espera de um administrador que conduza a máquina pública com uma certa moralidade, com uma certa correção, ok? Buscando também satisfação do interesse público, né? Então, ética, boa-fé, lealdade, probidade administrativa, diante das decisões que vir a tomar, isso deve ser um dos fatores que vão orientar a sua decisão, tá? Bom, também é um princípio geral, está lá no texto constitucional. O princípio da publicidade também é um princípio constitucional e aqui é apenas uma ressalva. Fica atento que isso aí aparece muito em prova. Eu vou sempre chamar a atenção quando a coisa aparecer muito. Isso aqui aparece muito. Óbvio que a licitação ela é toda pública, mas existe uma pequena parte que ela vai ser sigilosa. O que é isso? É até meio óbvio, mas são as propostas que são apresentadas pelos interessados, pelos licitantes, que vão ser sigilosas até o momento do seu julgamento, que senão isso feriria a competitividade. Não há como tomar pública uma proposta apresentada por um interessado antes do momento adequado, para que os demais não fiquem sabendo de quanto foi a proposta dos outros concorrentes e que possam fazer, a partir desses parâmetros, as suas propostas. Ou seja, toda proposta apresentada ela vai ser sigilosa até o momento da abertura do envelope para julgamento das propostas, tá? Fora isso, nós temos aí a publicidade como ampla. Então, restrição, artigo 3º, parágrafo 3º, conteúdo das propostas até a abertura do envelope. Ok? Então, até a abertura do envelope, o conteúdo das propostas será sigiloso. Todo o restante do procedimento licitatório é submetido à ampla divulgação, à ampla publicidade. Ok? Então aqui, ó, artigo 3º, parágrafo 3º. A licitação não será sigilosa
sendo públicos e acessíveis ao público os atos de seu procedimento, salvo, é importante aqui, ó, salvo quanto ao conteúdo das propostas até a respectiva abertura. Tá? Então esses princípios aqui eles estão expressos no artigo 3º. Tem mais um lá, ainda geral, o princípio da igualdade, seria o tratamento indistinto aos licitantes, né? Tratar a partir da igualdade material os interessados de uma forma isonômica, preservando a competitividade entre eles. Agora tem uma ressalva. Essa igualdade ela vai ser um pouco afastada em duas circunstâncias. Primeiro, se houver um empate entre as propostas apresentadas, um dos critérios de julgamento será beneficiar uma empresa ou um produto brasileiro ou quem invista no Brasil. Isso aí vai estar previsto lá no artigo 3º também. E a tal da margem de preferência, né? Restrição, critério de desempate, na verdade o artigo 2º, parágrafo 2º, que vai dar um privilégio para empresas brasileiras. E a segunda restrição é a margem de preferência, que eu citei anteriormente, mas que vai ter uma previsão atual, no sentido de que essa margem de preferência pode ser estabelecida em favor de empresas brasileiras. Então, a partir do parágrafo 5º ao 13, parágrafo 5º ao 13, são estabelecidas regras inseridas lá no artigo, a partir da lei de dezembro de 2010, onde em uma licitação pública, uma empresa brasileira, mesmo apresentando uma proposta com valor mais alto, pode ter prioridade para vencer a licitação e contratar com a administração, se o vencedor for uma empresa estrangeira e esteja dentro da margem de preferência, que o limite é 25%. O limite, que ainda tem que ser regulamentado, tem que ser fixado em decreto e tal. Mas os parágrafos aqui, eles vão estabelecer esse limite. Olha lá, o parágrafo 5º. Nos processos de licitação previstos no CAPT, poderá ser estabelecido margem de preferência para produtos manufaturados e para serviços nacionais que atendam normas técnicas brasileiras. E essa margem pode ser estabelecida em até 25%. Então, por exemplo, se uma empresa estrangeira ela oferece lá, por preço unitário, R$100 e uma empresa brasileira oferece 110, e se a margem de preferência é estabelecida em, 20%, a empresa brasileira vai se sagrar vencedora. E a isonomia ela vai estar um pouquinho aí deixada de lado, né? Porque existirá um privilégio para empresas brasileiras. Então isso aqui, esses dois elementos aqui, são exceções ao princípio da igualdade que deve ser adotado como regra. E são esses aí os princípios gerais de direito administrativo que estão previstos na Lei 8.666. Agora o que nós vamos ver? Princípios específicos de licitação. Mas isso aí no nosso próximo bloco. Até já.